E aí o doutor Jefferson, ele é neuropediatra formado pelo Hospital de Base de Brasília, chefe do Serviço de Neurologia Infantil do Complexo de Pediatria Linda Marques, chefe do setor de Neurologia da Assistência Médica Infantil da Paraíba. Então, doutor Jefferson, por favor, o senhor está à vontade aí para apresentar a sua palestra. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professor Roosevelt. E antes de começar nosso assunto, estado mal epilético, eu queria prestar uma pequena homenagem à doutora Daci. Queria que ela se levantasse. Doutora Daci, juntamente comigo, nós reformulamos o Arlinda Marques, criamos justamente com o doutor Christian a equipe de neurocirurgia e de neuropediatria, e que se não fosse Christian, nós não teríamos isso aqui. Bem, pessoal, estado de mal epilético é uma das principais causas de atendimento em UTI pediátrica. É a principal causa de visita do neuropediatra ao UTI. É uma situação assim bastante frequente para nós neurologistas, para o intensivista mais ou menos, e para o pediatra eventualmente. Ok? Então, antes da gente definir o que vem a ser o estado mal convulsivo, a gente vai procurar definir o que seja convulsão e epilepsia. O doutor Marcos, ele já deu uma introduçãozinha sobre essa diferença, mas ela é crucial. Está muito forte, não está? Então, veja só, a convulsão é um sintoma, pessoal. É um fenômeno de natureza motora, sensitiva ou psíquica, consequente a descargas elétricas neuronais de origem cerebral ou extracerebral. Então, veja lá, ó, extracerebral. O paciente pode ter uma crise convulsiva por uma hiponatremia, o paciente pode ter uma convulsão por uma intoxicação exógena. Então, quando se fala em convulsão, o problema pode ser cerebral, pode ser um quadro epilético, mas pode também não ser. Então, nem toda convulsão é epilepsia, ok? Epilepsia é uma doença, não sintoma. É uma doença caracterizada por crises convulsivas recorrentes, geralmente confirmadas pelo eletroencefalograma. Coloquei geralmente, porque como foi discutido amplamente aqui, muitas vezes o eletroencefalograma pode não evidenciar a normalidade da epilepsia, mais adiante ele pode vir a fechar o diagnóstico. E aí, vamos dividir convulsão e epilepsia quanto ao tempo da crise. Nós chamamos de crise convulsiva breve, é aquela que tem até 15 minutos de duração. É um tipo de crise que não há maiores repercussões para a criança. É uma crise em que a criança se recupera prontamente bem, desde que ela não tenha uma sepse, desde que ela não tenha uma infecção mais séria, um quadro associado, mas geralmente a crise epilética, uma crise não complicada, 15 minutos se resolve. Crise prolongada já é um tipo de crise em que pode haver alguma consequência. O paciente pode apresentar já um início de edema cerebral, ele pode ter uma paralisia de TOD, ele pode ter uma tendência à perpetuação de crise, e aí a gente já começa a ter um cuidado maior com aquela crise que é prolongada, aquela crise que nós recebemos já com mais de 15 minutos de duração. E o estado de mal convulsivo simplesmente é aquela crise que tem mais de 30 minutos. Resumindo, é isso. Agora, a descrição clássica do estado de mal convulsivo é essa aqui. É uma situação caracterizada por convulsão que se prolonga ou repetida. Quer dizer, o paciente pode ter mais do que uma crise, pode ter várias crises, sem recuperação da consciência. Então, se ele teve 3 crises dentro de 30 minutos e não recuperou a consciência, então aquilo dali caracteriza o estado de mal convulsivo. Tá certo? É uma situação de alta morbidade. Nós vamos ver mais adiante que existem várias complicações, processos outros que podem vir junto com esse estado de mal convulsivo,
e uma mortalidade elevada, caso não seja bem conduzido. Então, já eu vou mostrar para vocês um protocolo organizado, bem direitinho, para que todo mundo aqui saiba lidar com o estado de mal convulsivo. E aí, de propósito, eu coloquei aqui, olha, estado de mal convulsivo, e não estado de mal epilético, como eu havia colocado na primeira lâmina. Justamente por isso, porque nem todo estado de mal convulsivo se deve à epilepsia. Todo mundo entendeu? Então a gente pode ter estado de mal convulsivo devido a outros problemas que não a epilepsia. E aqui está. Essas frações aqui, elas variam de países, para a época em que foram feitas, estatísticas têm os números variados. Mas, de um modo geral, o estado de mal convulsivo ele é dividido assim, olha. 1/4 está relacionado a processo febril. 1/4 do que chega de estado de mal convulsivo em UTI se deve à infecção do sistema nervoso central, meningite, encefalite e abscesso. Tá certo? Metade desse 25%. Metade desse 25%, olha lá, se deve à convulsão febril complicada. Então, doutora Cláudia, vamos ter cuidado com convulsão febril. 25%, ou seja, 1/4, se deve a outras afecções agudas, que não infecção, que não processos febris. Nós temos processos metabólicos, problemas tóxicos, suspensão abrupta de anticonvulsivante, síndrome de abstinência e traumatismo craniano. 25% se deve à encefalopatia crônica, epilepsia de difícil controle, encefalopatias epiléticas, que foram muito bem expostas hoje pelos nossos convidados, e doenças degenerativas do sistema nervoso central. E, pasmem, cerca de 25% dos estados mal epiléticos ou estados mal convulsivos é de natureza idiopática. É aquele paciente que chega com uma crise que já está em 30 minutos ou mais, ou que evoluiu para 30 minutos ou mais, e que você pergunta, tem epilepsia? Já teve crises antes? Não, não tem. É uma criança que sofreu TCE? Não, não tem. É um paciente que chega simplesmente com estado de mal. Destes aqui, ó, desses 25%, a metade lá na frente, a gente fica sabendo, a gente consegue definir que ele realmente estava abrindo o quadro de epilepsia com estado de mal. E metade desses 25% fica sem causa. Fica sem causa, por incrível que pareça. No recém-nascido, as causas acompanham aquelas causas clássicas da convulsão neonatal, que é de conhecimento de todos vocês, né? A hipóxia pré e perinatal, que também foi brilhantemente exposto hoje pelo palestrante, distúrbios metabólicos, hemorragias, malformações, infecções do sistema nervoso central. Bem rapidinho, fisiopatologia. Até 30 minutos de crise convulsiva, nós temos o sistema de autorregulação do organismo íntegro. Então, há os mecanismos compensatórios. Com o abalo tônico-clônico, há um aumento de consumo de oxigênio e glicose. Naturalmente, a gente vai ter hiperglicemia. Há uma liberação de catecolaminas pelas suprarrenais, aumentando o fluxo sanguíneo do sistema nervoso central. Vem a hipertensão arterial, aparece sudorese. Até aí tudo bem. Agora, passou de 30 minutos, então aí a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Porque já há a falência desses mecanismos compensatórios. Já começa a haver acidose metabólica. E com o abalo tônico-clônico, começa a haver acidose lática. Já começa a haver hipoventilação. Já começa a haver a possibilidade de edema cerebral, falência vascular periférica, hipotensão, hipoglicemia. Houve o consumo, né? Há, na fase inicial, um aumento da glicemia sanguínea, mas após esses 30 minutos, a glicose cai. E isso é muito importante, porque todos vocês sabem que o cérebro funciona com oxigênio e glicose. Esse pu-pu-pu está atrapalhando vocês? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Tratamento.
quais são os objetivos do nosso tratamento? Primeira coisa, olha lá, garantir a oxigenação cerebral. Não adianta a gente já fazer o Valium, já fazer as medicações, se não está havendo oxigenação cerebral. Então, vamos se lembrar disso. Abortar o mais rápido possível, evitar a recidiva da crise. Nós vamos ver lá na frente como é que a gente faz isso. Não adianta só tirar o paciente do estado de mal, porque se nós não tomarmos algumas providências, ele naturalmente vai voltar a ter crise. Corrigir distúrbios metabólicos associados. Lá na frente eu vou falar para vocês. Isso aqui é importantíssimo. Fenobarbital, fenitoína em meio de acidose, ele não funciona. Então, se o paciente está em uma acidose metabólica, o teu fenobarbital que você está fazendo não vai adiantar. Então, nunca esqueçam disso aqui. Lembrar sempre que ele pode ter um distúrbio metabólico associado. E o que fica para o fim é identificar a etiologia. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dividir didaticamente aí para vocês em medidas gerais, medidas específicas. Aqui é a parte medicamentosa, que é a parte mais importante, que vem tudinho direitinho, passo a passo. E vamos começar pelas medidas gerais. Aqui a gente se refere àquele paciente que chegou no hospital e ele ainda não está em estado de mal convulsivo. Ele está no que a gente chama de status epiléticos. Ele está tendo uma crise. Então vamos supor que ele chegou, tem 5 minutos que ele está em crise. Primeira coisa, olha, mantenha calma, pelo amor de Deus. Chegou paciente em crise convulsiva, em pronto-socorro, é aquela confusão, aquele aperreio, entra pai, entra mãe, entra avó, tia, fica aquele tumulto, mal do mundo. Diz, calma, só um, quem é o mais equilibrado aí da família? Chama tio, a avó, ou o pai ou a mãe. Fica só um no setor de emergência com você, tá certo? Porque o tumulto termina fazendo você se atrapalhar, deixar a equipe de enfermagem nervosa. Segunda coisa, põe o paciente em decúbito lateral. Isso aí é uma regra que todo mundo sabe. Botou de lado para a saliva descer, ok? E prevenir que ele aspire. A aspiração das vias aéreas, para que ele não se complique mais ainda, não entre mais saliva nas vias respiratórias dele, e aumenta a cianose, aumenta o edema cerebral. Proteção lateral do leito. Eventualmente, pacientes grandes que estão tendo acessos de crise convulsiva, se você não proteger, ele cai do leito, bate com a cabeça, você se complica. Então, não se esquece disso. Ok? Uma simples cânula de Guedel, isso é muito importante, porque muitos pacientes que têm a crise convulsiva generalizada, eles mordem a língua. E aí você colocando uma cânula de Guedelzinha protegida aqui, não tem problema. Se ele virar a língua para trás, não tem problema. O leigo tem essa história. Eita, vai engolir a língua. Pelo amor de Deus, vamos puxar a língua. Isso não existe. Quem quiser fazer um teste aí, ó, vira a língua para trás aí para ver o que acontece. Não acontece nada. Entendeu? O problema é a língua ficar para fora, ele morder a língua e cortar a língua. E às vezes o corte é grande. Então, olha, se você dispõe um oxímetro de pulso, já vai colocando o oxímetro para ver como é que está a oxigenação dele. Se você tem um monitorzinho, põe lá um monitor cardíaco para a gente ver como é que está essa função cardíaca dele. Assegurar 2 vias venosas, tá certo? Olha, 2 braços. Um para colher exames e o outro para fazer a conduta que nós viremos lá adiante. Se está em cianose, se está mal perfundido, olha, oxigênio. Se não está, se o paciente, olha só, preste atenção, se ele não está cianótico, se ele está bem perfundido, não precisa do oxigênio. Por quê, pessoal? Porque se você fizer oxigênio em quem não está precisando, e ele está tendo uma crise convulsiva, você pode estar induzindo a vasoconstricção cerebral. Isso aprendi com o professor Roosevelt. Não é isso mesmo? Então, uma veia você pede esse screening toxicológico, pede o hemograma, eletrólitos, glicemia, gasometria, TGO, TGP, ureacreatinina. Claro que isso aqui não é para todos os casos. Se você está recebendo um paciente que já tem uma epilepsia, já sabe que ele é epilético, claro que não há necessidade de um screening, entendeu?
Vai haver necessidade até de um nível sério para saber como era que estava o nível do anticonvulsivante. Entendeu? Então, de rotina, a gente tem isso aí, mas não é necessário ser tudo isso. Opa, vamos lá, vamos voltar. Então, visto isso aqui, o que é que você tem que ter na cabeça? Decorado. Chegou diazepam, conduta universal. Tem lorazepam, tem midazolam, mas ainda é o velho diazepam. Por quê? Porque ele tem uma eficácia de 80% em crises convulsivas. Aí você pergunta, lorazepam, estudos novos, recentes, tudo que a gente ainda não tem ainda aqui no Brasil, tem um efeito mais prolongado. O diazepam dura 20 minutos. O lorazepam EV, ele dura mais, mas não tem a mesma velocidade de ação do diazepam. Então ainda é o diazepam mesmo que a gente faz para tirar o paciente de crise convulsiva, seja ela qual for, com exceção do recém-nascido, que eu vou mostrar mais adiante. Ok? Então olha só, a dose do diazepam média é 0,3 miligramas por quilo. Na literatura é de 0,2 até 0,5. Mas vamos deixar no meio, tá certo? Vamos padronizar isso aí no meio, tá certo? Então 0,3 miligramas por quilo dá exatamente 0,06 vezes o peso. Então é isso aí, 10 quilos, 0,6. Pronto, se lembra, 0,06 vezes o peso, parar. Olha lá, ó, puro, não se dilui diazepam, não se dilui. Só tem uma exceção para a diluição de diazepam, era quando a gente fazia para tetania. Ok? Pessoal que faz pediatria, olha, não esquece isso aí, porque se você diluir, você não vai ter efeito quase nenhum, porque ele precipita. Então, puro, tá certo? Lentamente, vem 2 minutos, e com o estetoscópio no coração da criança, ou então olhando para o monitor. Claro que nós sabemos que existem pacientes que são hipersensíveis ao diazepam e aos benzodiazepínicos, e no meio da administração, se você tiver uma depressão, você imediatamente para. Mas a dose é essa aí, 0,06, para facilitar para vocês não fazerem tanta conta, ok? Então ele tem uma penetração super rápida na barreira hematoencefálica, olha, 10 segundos ele já chegou lá, entendeu? E a dose limite é uma ampola toda. Agora tem um problema, o efeito dele dura só 20 minutos. Existe a possibilidade de você abortar aquela crise, mas existe a possibilidade de, passou esses 20 minutos, a crise voltar. Dependendo da causa. Se for um paciente bonzinho, se for uma convulsão febril simples, por exemplo, aqui está resolvido. Mas se foi uma convulsão febril complicada, se foi um abscesso, se foi um empiema, se foi uma das doenças degenerativas, se foi uma epilepsia de difícil controle, a crise vai voltar. Então a gente faz o diazepam, na literatura, nos outros protocolos, ele pode ser repetido com 10 minutos. Eu, pessoalmente, com a minha humilde experiência, 22 anos de neurologia, não recomendo essa repetição. Já eu vou falar por quê. Os efeitos colaterais são esses aí que vocês sabem. Depressão cardiorrespiratória, salivação, sedação. Glicose, importantíssimo. Se você, naquela veia que você fez, e você já teve o resultado dos exames, e não tem hipoglicemia, você pode até nem fazer. Ou se você dispõe de um destro, e o destro não mostra hipoglicemia, você pode até nem fazer. Mas, quando você está num serviço que você não tem uma glicemia de imediata, você deve fazer. Porque há um consumo muito grande, como nós vimos na fisiopatologia, de glicose, e a hipoglicemia pode ser o teu perpetuador da crise. Então olha só como é fácil. A dose é 1 a 2 ml por quilo,
da glicose, essa glicose a 50%, diluído 1 para 1 em água. Criança com 10 quilos, você faz o que a gente chama de flash de glicose. 10 quilos, uma ampola, com uma ampola de água destilada. Pronto, devagarinho. Tchá. Se o paciente é um paciente grandinho, 30 quilos, não tem problema. 3 ampolas num soro fisiológico, deixa correndo lá devagarinho. Entendeu? Mas você está garantindo o aporte de glicose ao cérebro. Isso é uma coisa muito importante que ninguém pode esquecer. Após a glicose, o terceiro passo seria a fenitoína. Tá certo? Olha lá. Ó. Mesmo que tenha cessado a crise, tá certo? Você tem que fazer. Por quê? Falei ainda há pouco. Porque a ação do diazepam é apenas 20 minutos. Após isso, a crise pode voltar. Então aí você fez o seu diazepam, fez a glicose, você já passa para a fenitoína. Imediatamente. Então, a apresentação, ampola 250 em 5 ml. Ninguém esqueça, não pode fazer idantal intramuscular. Ninguém pode fazer, tá certo? E se fizer fora da veia, cuidado, pode haver uma necrose, tá certo? Mas o idantal, ele, na maioria dos protocolos para estado mal epilético, continua sendo a terceira droga na sequência. Se você não fez o diazepam, ele é o segundo, tá certo? Mas aí vocês perguntam, mas por que não é o fenobarbital aí na vez? Tem alguns serviços que preconiza diazepam, glicose ou não, fenobarbital. Justamente, porque o fenobarbital ele tem efeitos sedativos, depressores do sistema nervoso central, e você fazendo ele junto do diazepam, você pode se complicar. Então é muito melhor fazer a fenitoína. Tem que ser diluída em soro fisiológico, a dose é essa, ó, 15 a 20, o ataque, tá certo? A dose de manutenção vai ser 5, 6, 7 miligramas por quilo, dia, dividido de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Essa velocidade de infusão deve ser lentozinho, dependendo do peso da criança, pode ser de 2 a 30 minutos. Criança pequenininha corre rápido, se for um paciente grande, corre em 30 minutos. A velocidade de ação dele já é mais lenta do que o Valium. Veja só, ele pode demorar até 3 minutos para funcionar. 2, 3, 4 minutos em média ele está funcionando. Ele tem uma eficácia de 70%. Quando você junta esse 70% com o que você teve de 80% do diazepam, então você já está conseguindo aí impedir que essa crise convulsiva breve ou prolongada se transforme em estado de mal. Porque chegando aqui, você controlando ela, você possivelmente não vai ter mais a crise. Se por um acaso continuar, aí vem o fenobarbital, que eu vou falar na próxima projeção. Eu coloquei aqui o valproato de sódio, é a novidade, né? Nós falamos aqui, tivemos a oportunidade de falar nas outras aulas sobre o Depakene, tá certo? Que é uma medicação assim, excelente, amplo espectro, ótima para ausência, ótima para as crises generalizadas, serve também para também crise parcial. E saiu ele, nós já temos aqui no Brasil, aqui em João Pessoa, no Brasil todo, o Depacon, ampola de 500 miligramas em 5 ml. É uma alternativa à fenitoína. Olha lá, ó, 3 e aqui 3A. Não pode ser usado ao mesmo tempo. Exatamente por conta do que o professor Marcos Smith brilhantemente falou. Os dois vão passar pelo fígado, o diazepam também vai passar pelo fígado, então aí você usa ou um ou outro. Nos nossos serviços, no Complexo de Pediatria Arlinda Marques e na Assistência Médica Infantil da Paraíba,
nós não colocamos ainda ele de rotina. Ainda nos atraiu, mas parece ser uma medicação boa por conta disso, olha. Porque ele tem a vantagem, em cima da fenitoína, de ser mais eficaz nas crises de ausências, nas crises de espasmos, nas ausências típicas, nas ausências atípicas. E às vezes a gente tem estado de mal epilético de pequeno mal. Olha só, estado de mal epilético de pequeno mal. O que é isso? É o paciente que tem ausência e que começou a ter uma crise, teve outra. A ausência, para quem não sabe, era antigamente chamada de pequeno mal, né? E o grande mal, a crise tônico-clone generalizada. Então, no estado de mal de ausência, a fenitoína não é tão boa. Hoje nós tivemos uma brilhante aula sobre síndrome de West. Fantástica. Se o paciente tem espasmos, crise de espasmo, a fenitoína não vai ser tão legal. Mas o valproato, EV, vai dar uma melhorada muito mais significativa do que a fenitoína. Está todo mundo entendendo? Então é isso aí, a vantagem é apenas essa. Agora, vamos às desvantagens. Ele também é hepatotóxico, ele é pancreatóxico, que o idantal não é, e pode levar a plaquetopenia e pode desencadear hiperamonemia. Não pode ser usado em menores de 2 anos de idade. E para crise parcial ou crise focal, em menos de 10 anos de idade, segundo o Abbott, não é recomendado. Ninguém sabe por quê. Menos do que 10 anos de idade, ele não funciona. Então, devido a essas coisinhas, né, essas particularidades, hiperamonemia, pancreatóxico, sabe uma coisa? Vamos continuar com fenitoína mesmo. Então, se você fez o seu idantal, ou se você preferiu o valproato de sódio e a crise continuou, então chegou a vez do Fenocris. A apresentação dele é 200 mg por ml, apresentação única. Cuidado para não se confundir com o Gardenal intramuscular. Todo mundo fica ligado disso aí. Gardenal intramuscular, 200 mg em 1 ml. Não pode fazer EV, ok? Fenocris, lipossolúvel, 200 em 2. Fenobarbital intramuscular, 200 mg em 1. O fenobarbital intramuscular é para aquele paciente que teve a crise, chegou no hospital sem crise, já está melhorzinho, aí você faz ele intramuscular. Mas aqui a gente está falando em status epiléticos, ou seja, crise convulsiva. Aqui a gente ainda está naquela fase de crise convulsiva prolongada, certo? Até então, com o que você fez, aquelas medidas gerais, com o diazepam, com a glicose, com a fenitoína, fenobarbital, a gente já está saindo do que a gente chama de crise prolongada e já estamos entrando no estado de mal epilético, tá certo? Então, o Fenocris, dose de ataque, isso é padrão, hein, pessoal? 15 a 20 mg por quilo, diluído em soro. O volume pode ser até pequeno, tá certo? Pode ser 50 ml, pode ser 20 ml. Você pode fazer até ele em quantidade pequena mesmo. Se você tem 20 mg, uma criança com 10 quilos, então você pode diluir 1 para 1 em soro. Ele não tem tanto problema como o idantal, tá certo? A velocidade dele é 1,5 mg por quilo. Ele age de 5 a 10 minutos. A dose limite, 300 mg. E olha a vantagem dele, olha, dura 24 horas. Se você fez, você tem uma garantia de ação dele até 24 horas no dia seguinte. Uma vez estabilizado o quadro, se o paciente não teve mais crise, você pode fazer a manutenção. Esse ataque aqui foi de 15 a 20, aqui vai cair para 15. Aliás, para 5, desculpa, 5 mg por quilo, EV de 12 em 12 horas. E aí, numa fase de transição, você pode fazê-lo intramuscular e liberar a criança com essa mesma dose por via oral. Olha lá, ineficaz em acidose.
estou sendo até um pouquinho redundante, né? Mas para vocês não esquecerem, efeitos colaterais, pouca coisa, sedação, depressão cardiorrespiratória, não tão quanto os diazepínicos, mas a gente tem que ficar ligado que você já fez o diazepam anteriormente e você pode ter depressão, de uma forma não tão intensa, ok? Chegou aí, você fez o fenobarbital e a crise não saiu. Então aí, meu amigo, o paciente tem que ir para o CTI, certo? Porque a partir daí você vai necessitar de usar uma conduta mais agressiva, porque o cérebro está sofrendo, já começa a haver a hipóxia, já começa a haver sofrimento cerebral, e a gente tem que interromper essa crise, tem que interrompê-la. Então, a partir daí, a gente chama estado de mal convulsivo, então estado de mal refratário. Você vai fazer midazolam, tá certo? Ou, se você preferir, pular para o tiopental. Não adianta, tá certo? Não adianta fazer alguma outra medida de medicação, como eu falei anteriormente, misturar depakote com fenitoína, que não vai dar certo. Então, tem que passar para o midazolam ou para o tiopental. O midazolam você ainda pode fazer sem intubação, porque a partir daqui a gente vai sedar o paciente. A gente vai ter que dar uma deprimida dele para controlar aquelas descargas de alta voltagem e dar um repouso ao cérebro dele. Então, o Dormonide, existem ampolas de 5 mg em 5 ml e ampola de 15 em 3. Nós usamos mais essa aqui, ó, 5 mg em 5. Dose de ataque, 0,15 a 0,2 mg por quilo. Tem algumas fontes que já recomendam doses maiores dessa dose de ataque. Mas se você for ler na bula, Dr. Marcos Smith, do midazolam, a dose padrão é essa, tá certo? Mas como viu-se que é uma medicação bem tolerada, tudinho, há quem já faça doses maiores. Então você faz EV diluído em soro, que aí você já vai ter um efeito melhor e contínuo, porque aquele diazepam você fez e não tem mais nada, porque já se passou mais de 20 minutos. Então, o midazolam pode abortar esse teu estado mal epilético. Age em 20 segundos, veja como é rápido. Efeito colateral é o mesmo do diazepam, depressão cardiorrespiratória e sedação. E você tem que estar de olho na oxigenação do oxímetro e estar com o teu respirador pronto, porque tem paciente que não suporta isso aí. Começa a ver a depressão, a má perfusão, a cianose, e aí você tem que entubá-lo. Tem paciente que segura, ele ceda e você fica de olho na oxigenação, e aí você consegue estabilizar tudo. Mas tem paciente que você tem que entubar. Desvantagem, olha só. Tolerância à droga. O que é isso? Você, quando necessita de usar o medicamento por alguns dias, ninguém sabe exatamente por quê. O midazolam, o organismo começa a gostar do midazolam. Simplesmente o organismo começa a tolerar. E aí ele começa a não fazer mais efeito. E aí você vai ter que subir a dose. É o que a gente chama de tolerância. E aí, como eu já falei, monitorização cardiorrespiratória rigorosa. Então, se você fez o midazolam e não saiu, então o colega intensivista vai ter que entubar para a gente fazer o tionembutal. Porque aí nós já estamos numa indicação precisa de coma barbitúrico. Porque senão, consequências terríveis poderão acontecer para esse cérebro dessa criança. Certo? Então vamos lá. Tionembutal, anestésico. Mas que todo mundo tem que saber a dose, todo mundo tem que ter isso aí anotado. A ampola, tem ampola de 500 e tem ampola de 1 grama. Quando você for fazer, tem que estar entubado, tem que estar ventilado.
você vai fazer um ataque de 2 a 5 miligramas por quilo, EV em bolo, em 2 minutos, diluído em soro fisiológico. E tu vai calcular uma manutenção de 3 a 5 miligramas por quilo hora. Então você vai fazer esse ataque para o paciente apagar, aí ele vai cessar a crise, ele vai entrar em coma e ele vai necessitar dessa respiração assistida. E aí em seguida você faz a manutenção para que ele passe no mínimo 24 horas com o tionebutal, tá certo? Com 24 horas de coma barbitúrico, se você tiver à disposição, como lá no Arlinda, do BIS ou de um eletroencefalograma, e esse eletroencefalograma mostra que a atividade elétrica reduziu, que ele está tendo descargas elétricas em excesso, que é o que está causando estado de mal. Então você vê um traçado quase isoelétrico, ou então o BIS mostra uma atividade cerebral menor do que 30%, então você já está autorizado a suspender o teu pental. Vejam que o eletroencefalograma, ele é muito importante, como a professora falou na aula anterior. Às vezes o paciente está tendo crise, você não está vendo a crise, ele está sob o uso de midazolam e ele continua tendo crises eletrográficas. Ela até falou, a gente precisa saber qual é o tipo de crise, né? O que é que a gente está tratando? Porque às vezes o paciente está com o midazolam, está lá entregue, mas a gente ainda tem descargas eletrográficas. E aí você tem que aprofundar esse coma para tentar deixar esse traçado dele quase isoelétrico para que a tua conduta funcione. Então o tiopental tem que ter essa intubação, porque ele pode causar baixo débito cardíaco, redução da resistência vascular periférica. Muitas vezes a gente tem que usar dobutamina, drogas vasoativas, para manter o paciente equilibrado. Ok? E aí, olha, não tem jeito. Tem que cobrir ele com antibiótico, porque ele está em ambiente de UTI. Você tem que ver como é que está o pH dele, corrigir a acidose, distúrbios hidroeletrolíticos. Lembro, mais uma vez, hiponatremia, hipocalcemia são fatores perpetuadores da crise. Então você tem que ter o eletrólito, magnésio também, dipirona se houver febre, a neuroimagem, dependendo do caso, na maioria das vezes a gente requer, a não ser que a gente já saiba o diagnóstico do paciente, e o exame do líquor, se for necessário, se há uma suspeita de infecção do sistema nervoso central. Então, com isso aí, a gente geralmente consegue tirar o paciente do estado de mal convulsivo, com essa conduta. Na grande maioria dos casos, com isso aí, fazendo direitinho, desse jeitinho aí, a gente consegue estabilizar, passou 24 horas sem crise, paciente, muitas vezes, que já é epilético, a gente faz uma mudança no esquema nas medicações orais que ele está fazendo uso, e a gente consegue resolver o problema. A conduta é essa. E aí, veja só, falei na fisiopatologia que quando aqueles mecanismos compensatórios deixam de existir, quando a crise se prolonga, uma das coisas que começa a acontecer é a edema cerebral, né? Pela própria exaustão de neurônios. Então, é importante que você faça pelo menos a elevação do decúbito e restrinja o aporte hídrico desse paciente. Se você tem certeza que ele não tem hemorragia intracraniana, o manitol cai bem. Porque o manitol dá uma enxugada aquilo dali e vai te ajudar, o manitol. A alternativa ao manitol, dexametasona. Aí vocês vão perguntar, mas rapaz, dexametasona, a gente já viu que a dexametasona só tem efeito nas lesões tumorais, no abscesso cerebral, no tumor.
que esse dexametasona aí, Dr. Jefferson colocou, mas é isso. Na literatura, dexametasona realmente ela tem comprovação científica nas lesões expansivas. Não tem muita comprovação científica no estado de mal, mas todo mundo faz, porque a gente acredita que de alguma forma a dexametasona ajuda. Então vamos lá, o manitol, 20%, bem fácil de decorar, olha, 2,5 ml por quilo. Porque essa dose manitol ela é bem ampla. Então eu deixei aí no meio a dose média, que é 0,5 gramas por quilo, que dá 2,5 ml por quilo, EV em 30 minutos. E aí você vai fazer de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Faz só 48 horas, porque depois disso não adianta. Dexametasona, ampola de 10 miligramas em 2,5 ml. E ampolas pequenininhas de 2 miligramas em 1. Dose de ataque, 0,5 a 1 miligrama por quilo, EV em 2 minutos, diluído em soro fisiológico. Geralmente 0,5 é o suficiente. E a mesma dose de manutenção, 0,5, de 6 em 6 horas. Situações especiais, recém-nascido, muda só a sequência das medicações. Recém-nascido, entrou em crise convulsiva, glicose nele. Todos vocês sabem que o recém-nascido tem muito mais crises convulsivas devido a distúrbios metabólicos do que as outras causas de infecção. Então, glicose 50%, 1 a 2 ml por quilo, diluído 1 para 1 em bolo. E aí você faz o fenobarbital, 15 a 20 mg por quilo dose, a velocidade de 1,5 mg por quilo por minuto. E a segunda etapa, fazer o gluconato de cálcio. Se não sair com glicose e fenobarbital, cálcio, 1 a 2 ml por quilo. Geralmente a gente faz 1 para 1 em bolo. Se não saiu, sulfato de magnésio, 50%, 0,2 ml por quilo intramuscular, dose única. E se mesmo assim não saiu, então aí a gente já começa a pensar na possibilidade de deficiência de piridoxina. Isso é uma coisa também padrão na convulsão do recém-nascido. Aí você vai fazer 50 miligramas a 100 da piridoxina, intramuscular ou EV. E uma coisa também que todo mundo deve, pelo menos, ter anotado aí, é o flunazemil, que é o antagonista, o antídoto de todos os diazepínicos. Ele é o antídoto do manitol, do diazepam, do rivotril, e que toda UTI deve ter. Então, se você fez o diazepam, e aquele diazepam está te dando problema, e você quer neutralizar a ação dele, Lanexat, ampola 0,5 em 5 ml. O uso dele é bem esquisito. Independe do peso, independe... Na realidade não depende de nada. É assim, você faz 2 ml e vê se o paciente acorda, se o paciente melhora. A ampola tem 5, ok? Então espera 1 minuto, a ver se o paciente melhora. Não melhorou? Faz mais 1 ml. Espera mais 1 minuto, se não melhorou, mais 1 ml. Em algum momento, esse diazepínico que você fez aqui, ou se você receber um paciente com intoxicação por diazepínico, em algum momento ele vai resolver teu problema. Porque ele é um antídoto do diazepam. Ok? Bem, pessoal, agora é a parte mais importante da minha palestra, tá certo? Isso aqui eu queria, assim que vocês saíssem daqui com isso aqui na cabeça, que isso é uma coisa nova, entendeu? E que começou a aparecer e está tudo organizadozinho aí para vocês não esquecerem. Estado de mal epilético super refratário. O que é isso aí? É aquela situação em que você recebeu aquele teu paciente, você fez tudo aquilo que eu passei anteriormente, e foi mesmo que nada. O paciente, mesmo tomando midazolam junto com o tionebutal, o paciente tendo crise.
E agora? Olha o problema. Então, esse estado de mal super refratário, a definição é essa. É aquele que se repete ou se perpetua após 24 horas do coma induzido. Schroven e Trinca, em abril, eles fizeram uma casuística, viram que cerca de mais ou menos 10% dos estados de mal convulsivos não saíam com nada e procuraram estudar isso aí e ver o que se podia fazer com esses pacientes que continuavam tendo crise convulsiva. E aí eles chamaram isso de estado de mal epilético, super refratário. Tá certo? Já já eu vou passar a conduta para vocês. Então, é uma coisa, como eu falei, incomum. Não tem estatística no Brasil. Não sei se a professora Valeriana... Não temos, ainda temos alguma coisa do exterior. É uma coisa muito interessante, interessantíssima, porque ele pode ser procedido, pode ter sido antecedido, vamos dizer assim, de uma infecção viral qualquer, que é o que acontece, por exemplo, na Guillain-Barré. Todo mundo aí se lembra que é muito comum o paciente que teve Guillain-Barré ter uma infecção antes. Professor Jefferson, mais 5. Beleza, vai dar certinho. Diz aí muito em cima, né? Vai terminar em cima. Então, pode ser precedido de um processo infeccioso, às vezes não. Pode ser um paciente que não teve nada, um paciente saudável, que entrou em estado de mal epilético, e você fez tudo aquilo e não saiu, um paciente previamente saudável, e você fica com a mão na cabeça. E pode também ser um paciente portador de um abscesso cerebral, de uma infecção, de uma desordem prévia. Ninguém sabe exatamente o porquê que acontece de você fazer o coma induzido e o paciente continuar tendo crise convulsiva. Existem essas especulações aí, alterações dos receptores dos GABAérgicos ou insuficiência mitocondrial e talvez até mesmo um processo inflamatório mínimo em que a ressonância não mostra. Quando o paciente tem uma patologia prévia, esclerose tuberosa, por exemplo, então você tem, logicamente, uma ressonância com aquelas características que foi mostrada aqui. Mas pode acontecer de você ter um paciente como eu, que eu nunca tive nada, de repente eu entrar nesse estado de mal refratário e fazer a neuroimagem e não aparecer nada. Entendeu? Então, o dano cerebral variável, muitas vezes, quando isso não é abortado, o paciente pode ficar extremamente sequelado e pode vir a óbito. Mas tem como a gente dar um jeitinho nele. Sim. E o eletroencefalograma evidencia atividade epileptogênica alternada com sofrimento cerebral. Pronto, estamos na última slide. Então, veja lá, o que é que a gente vai fazer? Manter ou repetir o coma? A gente fez 24 horas do tio, só que agora a gente vai fazer 4 a 5 dias, ok? Você vai fazer imunoglobulina humana endovenosa. Opa, voltou. Imunoglobulina, aquela mesma dose de Guillain-Barré, 400 mg por quilo dia durante 5 dias. Começou a correr, espera aí umas 48 horas para ver se o paciente vai começar a melhorar. Se não melhorou, pessoal, pulsoterapia. Interessante que muitas palestras que a gente teve aqui, a gente falou em pulsoterapia, né? A gente falou em hipotermia, que eu vou falar já já. Então, engraçado que nesse congresso, muitas coisas estão convergindo para o mesmo ponto. É isso mesmo, professor Ruda? Interessante, né? Então, você faz imunoglobulina, pulsoterapia, a metilprednisolona. Existem 2 apresentações, 400 em 8 ml e 1 grama em 16. A dose, 30 a 40 miligramas por quilo dia, diluído em soro fisiológico por 3 a 4 dias. Existem algumas rotinas que fazem doses maiores, mas dentro do que eu vi, do que eu estudei, isso aí geralmente é suficiente. Está formalmente indicada a peridoxina, mesmo que seja um paciente grandezinho. Está indicado também um sulfato de magnésio. Todos vocês sabem que o sulfato de magnésio é o anticonvulsivante de eleição para eclâmpsia.
com crises convulsivas da eclâmpsia. Então aí vamos fazer também no estado de mal. Aí tem casos que funciona. Ninguém sabe exatamente por quê. A dose é de 25 a 50 miligramas por quilo, diluído em soro em 20 minutos. E a partir daí, você começa a fazer a sua troca de anticonvulsivantes, se é um paciente que já vinha tomando, ou você começa a associar para sonda nasogástrica, tupiramato, lamotrigina, esses anticonvulsivantes mais modernos. Entendeu? Então isso aí é mais com a gente, não com o intensivista. Se até aí não saiu, pessoal, olha lá, hipotermia, como o doutor Eduardo falou. Vejam só, hipotermia voltando. Ele falou, inclusive ele deu o protocolo, inclusive o protocolo está à disposição para quem tiver, mas é uma coisa que funciona. Se não saiu, dieta cetogênica. Se não saiu, pessoal, eletroconvulsioterapia. 3 sessões por dia, tá certo? Durante uma semana. Se não saiu, ACTH. Com isso aí, geralmente a gente consegue controlar o estado de mal epilético super refratário. Nós, doutora Rosa, presente aqui na plateia, teve a oportunidade de acompanhar comigo uma mocinha lá no Arlinda Marques, que ela foi internada com uma encefalite muito bem diagnosticada, muito bem conduzida, e ao final do tratamento, ela, prestes a ir para casa, entrou em estado mal convulsivo. E quem disse que ela controlava? Não controlou em hipótese nenhuma. Não controlou, e a gente ficou com a mão na cabeça, e a gente fez isso aí. Neuroimagem normal, inclusive a angiorressonância, ressonância magnética contrastada normal, parte metabólica toda normal, não tinha nada de erro metabólico que fosse o causador, o perpetuador da crise, e o que ela tinha era isso aí, estado de mal. E aí quando a gente refez o coma, a gente fez imunoglobulina, pulsoterapia, piridoxina, sulfato de magnésio, tupiramato, lamotrigina, parou tudo. Saiu da UTI, está com a doutora Rosa, que está acompanhando a paciente, Maria Antônia, e ela deve receber alta nos próximos dias. Foi um caso que nós tivemos recentemente. Ok? Minhas 3 paixões: minha família, meus pacientes, meu jiu-jitsu, meu professor, me mudando de faixa. Obrigado. Muito bem, professor. Muito boa a sua exposição, brilhante exposição. Perguntas? E aí passo a palavra para quem quiser fazer algum questionamento. Professor Guilherme. Doutora Aliane. Doutor Jefferson, meus parabéns.